Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Todo mundo concorda, e é verdade mesmo, que os Estados Unidos da América, eles representam a grande potência da atualidade. O país que tem o maior potencial militar, então, militarmente falando, é a superpotência. Tem alguns rivais como a Rússia e a China. Economicamente falando, ainda é a maior economia do mundo. As projeções indicam que a China vai passar os Estados Unidos economicamente, mas por enquanto ainda é a grande potência. Então, na aula de hoje com o professor Fabião, nós vamos contar um pouquinho da história desse importante país. Eu vou deixar aqui no começo da aula dois cards. Um que fala sobre a colonização inglesa, então os Estados Unidos eles foram colonizados pelos ingleses, e outro card que conta sobre a Guerra de Independência. A independência dos Estados Unidos ela acontece no final do século XVIII. A data, o dia 4 de julho de 1776, que os norte-americanos consideram o dia da sua independência. A partir daí começa a construção de um novo país, com a sua constituição, a sua organização política, a sua organização social também. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a história dos Estados Unidos, da sua formação territorial durante o século XIX. Tudo bem, pessoal? Hoje é dia de Estados Unidos no século XIX. Bora? Bom, pessoal, só lembrando que é muito importante que vocês assistam as duas aulas que eu deixei aqui no começo, tá? Os dois cards. Então, um fala sobre a colonização inglesa na América do Norte e o outro que retrata a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Assistam que vai ficar mais fácil entender a sequência aqui do conteúdo. Eu separei essa imagem aqui para ilustrar nossa aula, a gente vai analisá-la daqui a pouco, mas dá uma olhadinha. Ó. Uma figura angelical flutuando, aí a gente vê colonos ao fundo, o que será que ela representa, hein? Então, aguarde até o final que a gente vai comentar sobre ela daqui a pouco. Lembrando, esse conteúdo aqui é muito importante para os vestibulares. Bom, primeira coisa, a independência dos Estados Unidos, eles consideram, né, então lá no segundo Congresso da Filadélfia, representantes das 13 colônias assinaram a Declaração de Independência no dia 4 de julho de 1776. Essa data ela foi definida como o Dia da Independência dos Estados Unidos. Só que tem um detalhe, faltou combinar com a Inglaterra. Quando os norte-americanos, os colonos, declararam sua independência, a Inglaterra obviamente não aceitou. Começa então a chamada Guerra de Independência dos Estados Unidos, que durou entre 1776 até 1781, quando os ingleses foram finalmente derrotados na famosa Batalha de Yorktown. Lembrando que os colonos eles receberam o apoio da Espanha e da França. A França que era uma rival histórica da Inglaterra. Bom, a Inglaterra demorou um pouco ainda para reconhecer, só reconheceu a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris, que tem esse nome porque foi assinado em Paris. Ah, vá, professor. Então, o Tratado de Paris ele foi o reconhecimento da independência dos Estados Unidos pela Inglaterra. A partir desse tratado, os Estados Unidos anexou novos territórios. Dá uma olhadinha no mapa. Pessoal, observem a seta. Lembrando que, inicialmente, o território dos Estados Unidos era formado apenas pelas 13 colônias inglesas, que deram origem inicial aos Estados Unidos. Com esse acordo, o Tratado de Paris, os Estados Unidos eles anexaram outros territórios, que vão até o Mississippi, como mostra a setinha aí para vocês, tá? Um detalhe interessante, tá, que a gente deve comentar, a Estátua da Liberdade, né, que representa aí a independência dos Estados Unidos, ela foi um presente da França. Foi dado em comemoração ao centenário da independência dos Estados Unidos. Apenas uma curiosidade. Bom, um país independente ele precisa do quê? De uma estrutura administrativa, de regras, de leis. Então vai ser escrita a primeira Constituição dos Estados Unidos. A detalhe importante, muita gente gosta dessa história, né? Os Estados Unidos ele teve na sua história uma Constituição. É a mesma que foi promulgada, a gente vai ver daqui a pouco, em 1787. Só comparando, né, o Brasil ele teve, vamos lá, 1823 uma tentativa, a chamada Constituição da Mandioca. Tem aula no canal sobre isso, tá? 1824, a nossa primeira Constituição, já o Brasil independente de Portugal. 1891, a primeira Constituição republicana.
Tá? Então, em 1891, a nossa segunda Constituição. Em 1930, o Getúlio Vargas ele suspendeu a Constituição e em 1934 foi escrita a nossa terceira Constituição. Ela vai prevalecer até 1937, quando o Getúlio Vargas ele outorga uma nova Constituição, a Constituição Polaca. Essa Constituição ela vigora até 1946, quando foi escrita uma nova Constituição para o Brasil. Durante o regime militar, em 1967, uma outra Constituição ainda durante o regime militar, e a nossa última em 1988. Então percebam que, só uma comparação, durante a história do Brasil, nós tivemos várias constituições. A última, a Constituição Cidadã de 1988, considerada por muitos uma das mais avançadas do planeta. Mas nos Estados Unidos eles tiveram apenas uma. E essa Constituição ela possui apenas 7 artigos. Então ela é pequenininha, ela cabe em poucas páginas e recebeu até hoje apenas 27 emendas. Bom, curiosidades. Como que foi a organização do país? Uma república presidencialista federativa, ou seja, um presidente que governa uma federação. E um ponto importante, uma federação significa que os estados eles têm autonomia. É um país formado por vários estados e esses estados eles têm autonomia. Nos Estados Unidos, a autonomia dos estados é muito maior do que no Brasil, por exemplo. O modelo adotado foi o sistema tripartite, do nosso querido Barão de Montesquieu, está ele na imagem. Ele criou esse sistema, um dos pensadores iluministas. Por esse sistema, temos 3 poderes independentes: executivo, o presidente, por exemplo, legislativo, deputados e senadores, e judiciário, o poder judiciário, juízes. Um sistema monetário único, o dólar passa a ser a moeda dos Estados Unidos, lembrando que é a moeda mais importante do planeta até hoje, não a mais valiosa, mas a mais importante. Um sistema bicameral, então 2 casas legislativas, como é no Brasil, a Câmara dos Deputados e o Senado. O Brasil também se organiza assim. Uma Corte Suprema, que seria equivalente ao Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. E em relação ao voto, atenção agora, direito de voto para todos os cidadãos livres. Opa, para tudo. Olha só, hein, pessoal. Os Estados Unidos ele foi forjado com base no pensamento iluminista, nas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade. Mas não é bem assim. Percebam que, quando a Constituição foi escrita, algumas pessoas ficaram excluídas do direito de participação política. Entre essas pessoas, as mulheres, então todo cidadão, então a mulher não era considerada cidadão, e os escravos. Então um país que foi forjado com base nas ideias liberais de liberdade e igualdade, primeiro, manteve a escravidão como forma de trabalho e, além disso, não deu aos escravos, óbvio, o direito de voto. E as mulheres também foram excluídas da participação política. Então não foi tão liberal assim, né? Bom, algumas emendas, aqui pontos de atenção. Em 1791, foram as primeiras emendas, então um conjunto de 10 emendas, que são conhecidas como Bill of Rights ou Declaração dos Direitos. Essas emendas elas são muito importantes, separei 2 delas. A primeira emenda, que garante, né, a liberdade, as liberdades individuais, religiosa, de expressão, de opinião, liberdade de imprensa, que em uma democracia é muito importante. Então isso foi feito na primeira emenda. A segunda emenda é muito polêmica. Ela dá direito ao povo dos Estados Unidos de portar armas. Então, por exemplo, olha a imagem que eu separei para vocês. Essa imagem representa um protesto contra a posse de arma dos Estados Unidos. Para quem acompanha as notícias, os noticiários em geral, de vez em quando aparece uma notícia dos Estados Unidos de algum massacre em escola, em parques, em shows. Isso acontece porque um dos motivos, óbvio, é a facilidade com que a população dos Estados Unidos tem acesso às armas. Então, essa emenda que permitiu que a população dos Estados Unidos tivesse garantida a posse de armas, ela foi incluída na Constituição em 1791. E até hoje ela permanece e é motivo de várias discussões políticas dentro dos Estados Unidos. Alguns presidentes tentaram limitar o acesso a armas, mas boa parte da sociedade nos Estados Unidos é favorável à posse de armas. E essa discussão ela chegou no Brasil também, tá? É um ponto aí de atenção. Bom, aí saindo das 10 primeiras emendas, a 13ª emenda, em 1865, ela aboliu a escravidão. A gente vai falar dela de novo, porque isso aconteceu no final da Guerra de Secessão, tema para daqui a pouco. A 15ª emenda, que estabelece que qualquer pessoa teria direito a voto, independente de raça, cor ou condição prévia.
Esse direito só vai ser exercido no século XX, tá? Mas a emenda foi criada, eles criaram uma série de dificuldades para que ex-escravos, por exemplo, não votassem. A 19ª emenda, em 1920, ela vai garantir o voto feminino. Lembrando que aqui no Brasil, as mulheres, pela Constituição, passaram a ter direito de voto em 1934. Mas já em 1932, no governo Vargas, as mulheres passaram a ter direito, né, pelo novo Código Eleitoral de 1932. Bom, ponto de atenção. A Constituição dos Estados Unidos ela vai servir de inspiração para a Constituição de outros países da América. Percebam que ela foi inspirada, sim, em ideias iluministas, mas ela não garante todas as liberdades. Exemplos, manteve a escravidão, parte da população estava excluída, inclusive as mulheres. Bom, a conquista do Oeste. Depois da independência, houve um processo de expansão dos Estados Unidos em direção às terras mais a oeste. Então agora é muito importante que vocês acompanhem no mapa. Dá uma olhadinha. Bom, aí eu comentei no começo da aula, com o Tratado de Paris, acompanhe a seta. Em 1783, os Estados Unidos ele vai anexar as terras até o rio Mississippi. Houve compras também. A Louisiana foi comprada da França em 1803. A Flórida, aqui embaixo, ó, foi comprada em 1819 da Espanha. O Texas foi anexado em 1845. O México, ele tinha uma frase que rolava no México dizendo assim, ó, a gente vai entender por quê. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Por que será? No século XIX aconteceu uma guerra entre México e Estados Unidos. Só lembrando que o Alasca também foi comprado da Rússia em 1867. Essa guerra entre México e Estados Unidos ficou conhecida como Guerra Mexicano-Americana e aconteceu entre 1846 e 1848. Tudo começou por uma disputa ali pelo Texas. Colonos dos Estados Unidos ocuparam o território do Texas, os mexicanos reclamaram, o Texas declarou sua independência, unindo-se aos Estados Unidos, e isso gerou a chamada Guerra Mexicano-Americana. Obviamente, o México foi derrotado e, através do Tratado de Guadalupe Hidalgo, foi obrigado a ceder praticamente metade do seu território. Tá? Então, por exemplo, o Texas, Novo México, Arizona, Califórnia, Colorado, Utah, Idaho, eram todas terras mexicanas que foram incorporadas pelos Estados Unidos. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Metade do território mexicano foi incorporado pelos Estados Unidos. E olha aqui no mapa novamente, acompanha a seta. Lembra que o Donald Trump queria construir um muro entre os Estados Unidos e o México? Pois é. Esse muro seria construído bem na divisa ali, onde era tudo território mexicano. Que ironia, né? Então os Estados Unidos eles anexaram metade do território mexicano e hoje em dia, o Trump pelo menos, né, já saiu, mas ele defendia a construção de um muro entre os dois países. Bom, aí essa é a configuração do território dos Estados Unidos, olhando novamente o mapa. Aí o Oregon foi obtido em 1846, né, as terras que foram conquistadas com o México, e é a formação do território, a expansão até o Oceano Pacífico. A expansão dos Estados Unidos em direção ao oeste teve uma ideologia que a marcou, a ideologia do chamado Destino Manifesto. Dá uma olhadinha na imagem aqui que eu comentei no começo da aula. Essa imagem representa o Destino Manifesto. Perceba, uma figura angelical, ela está olhando em direção ao oeste. Se vocês repararem aqui na parte de baixo da imagem, os índios estão fugindo, os colonos estão avançando e o povo dos Estados Unidos se deslocando em caravanas em direção ao oeste. Essa imagem representa uma ideologia que foi criada em um artigo escrito por um jornalista chamado John Sullivan. Qual que era a ideia do Destino Manifesto? Os Estados Unidos eram uma nação predestinada por Deus para realizar as conquistas de novos territórios e formar uma grandiosa nação. Então você está dando uma justificativa ideológica, divina, para justificar a conquista dos povos nativos que estavam a oeste do território. Isso foi utilizado e legitimava o massacre dos povos nativos da região. Então, repetindo, Destino Manifesto, criada pelo jornalista John Sullivan. Segundo essa ideia, os Estados Unidos receberam uma missão divina, uma grande nação que recebeu uma missão de Deus,
conquistar as terras a oeste para formar essa grande nação. E isso serviu como justificativa para massacrar os povos da região. Por exemplo, o massacre de Sand Creed. 150 indígenas da tribo Cheyenne foram exterminados, entre eles crianças e mulheres. Os Sioux, os Apaches também foram exterminados. Tem a história, pessoal, muito triste do Caminho das Lágrimas. Dá uma olhadinha aqui no mapa. Com o avanço do povoamento, da colonização do território, tribos indígenas inteiras foram deslocadas e tiveram que percorrer milhares de quilômetros andando descalços pelo território, às vezes na neve, às vezes em terras desérticas. As tribos elas foram reunidas no que ficou conhecido como as reservas indígenas ou territórios indígenas. Então no mapa a gente tem caminhos que os indígenas percorreram em direção a esses locais. Foram milhares e milhares de quilômetros, milhares e milhares de índios que foram deslocados e muitos deles perderam a sua vida no caminho. Essa história ficou conhecida como o Caminho das Lágrimas e que mostra o descaso dos colonos em relação aos povos nativos. Lembrando, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, no geral esses povos exterminaram as nações nativas, os povos nativos não respeitando sua cultura, não se importavam com a vida dos povos nativos. O Caminho das Lágrimas é um grande exemplo disso. Lembrando, os povos nativos, com o avanço da colonização, eles foram deslocados em direção oeste nas chamadas reservas indígenas. Milhares de índios morreram durante o caminho. Percorreram a pé milhares de quilômetros. Para incentivar o povoamento, atenção agora, foi criada a Homestead Act, ou seja, a Lei de Povoamento de 1862. Por essa lei, o governo dos Estados Unidos ele facilitava o povoamento das terras a oeste, oferecendo terras, lotes, a preços irrisórios, muito baixos, praticamente dando de graça as terras para aqueles colonos que tivessem interesse em ocupar as terras a oeste. Então isso vai provocar uma corrida em direção ao oeste, promovendo a sua ocupação. Detalhe importante, de acordo com a lei, o colono ele deveria permanecer por 5 anos na terra, investindo, assim ele passaria a ter a posse definitiva da terra. Ponto de atenção, aqui no Brasil, olha só a comparação, em 1850, quando foi proibido o tráfico de escravos, foi criada a Lei de Terras brasileira. Só que a Lei de Terras brasileira, ao invés de incentivar a posse da terra para quem chegasse, para os novos imigrantes, por exemplo, ela dificultava o acesso à terra, elevando o preço delas, não permitindo que os colonos que estavam chegando, os imigrantes europeus principalmente, tivessem acesso às terras, garantindo mão de obra barata para os grandes proprietários. Então, uma comparação importante. Enquanto nos Estados Unidos o governo facilitou a posse da terra pelos colonos que chegavam, barateando o preço, no Brasil, em 1850, através da Lei de Terras, o acesso à terra foi dificultado, garantindo aí a concentração de terras na mão de poucas pessoas. Ponto de extrema tensão. Bom, começa a chamada Guerra de Secessão. Olha só, pessoal, esse link aqui, ou esse slide, perdão, é para ter printado, é para gravar. Tem uma tabelinha que fala sobre os motivos da Guerra de Secessão. Então eu vou tirar meu rosto aqui, olha só. A Guerra de Secessão foi uma guerra que ocorreu entre 1861 e 1865, então ali na segunda metade do século XIX. É uma guerra civil, ou seja, ela envolveu a população dos Estados Unidos. Os estados do norte lutaram contra os estados do sul. Mas é muito importante a gente lembrar assim, por que aconteceu essa guerra? Quais foram os fatores que levaram à guerra? E esse slide ele mostra claramente isso, as diferenças entre o norte e o sul. Devido às heranças da colonização, o norte ele teve um modelo de povoamento, ou seja, baseado em pequena propriedade, na mão de obra livre assalariada, enquanto o sul ele teve um modelo de exploração, o chamado sistema de plantation. Enquanto o sul permaneceu agrícola, o norte ele foi se industrializando. Então a gente tem diferenças regionais, o norte industrializado e o sul agrícola, baseado aí num sistema de plantation. Enquanto o norte defendia o trabalho livre assalariado, os estados do sul eles defendiam o trabalho escravo. As terras que foram conquistadas mais a oeste, as duas regiões tinham posições diferentes. O norte ele era contra a escravidão nas novas terras conquistadas,
Então, as terras que foram conquistadas até o Mississippi, que foram anexadas do México, compradas da França, da Rússia, os estados do norte eles eram contra a escravidão nessas novas terras, enquanto os estados do sul defendiam a escravidão nas novas terras conquistadas. Outro ponto de extrema tensão é em relação à economia. Os estados do norte defendiam medidas protecionistas. O que isso significa? Que os produtos importados deveriam pagar tarifas para entrar no país. Como o norte era industrializado, ele não queria concorrência de produtos industrializados que vinham da Inglaterra, por exemplo. Já o sul, que era agrícola, não tinha produção industrial, ele era contra a criação de tarifas alfandegárias. Ele queria manter o livre comércio, facilitar, né, a entrada de produtos importados. Então, essa tabelinha ela mostra aí uma diferença, né, em relação ao debate sobre a escravidão. O sul defendia, o norte era contra. E em relação também às atividades econômicas. O norte defendia medidas protecionistas e o sul era contra essas medidas. A vitória de Abraham Lincoln nas eleições de 1860 gerou grande insatisfação no sul. Por quê? O Lincoln ele era considerado um anti-escravista, um político que era contra a escravidão. Na realidade, ele defendia que o homem branco era superior aos outros povos, defendia a ideia do Destino Manifesto, mas claramente ele tinha uma posição contrária à escravidão. Então, a eleição de Abraham Lincoln em 1860 fez explodir a revolução nos estados do sul. Surgirão os Estados Confederados da América, um novo país dentro dos Estados Unidos. O primeiro estado a fazer a secessão, ou seja, a separação, e por isso o nome da guerra, Guerra de Secessão significa Guerra de Separação, foi a Carolina do Sul, que foi seguida pelo Alabama, Flórida, Mississippi, Geórgia, Texas e Louisiana. O início da guerra aconteceu com um ataque sulista. Então, se alguém perguntar para você, quem começou a Guerra de Secessão? Foi o Sul. Eles atacaram o Forte Sumter, instalado em Charleston, na Carolina do Sul. Esse ataque levou à reação de Lincoln, que convocou o exército para lutar contra os separatistas. A reação do Lincoln levou novos estados do Sul a aderirem aos Estados Confederados. Dá uma olhadinha no mapa, pessoal, como ficou. Os estados que estão em rosa, Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Tennessee, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Texas, formam os chamados Estados Confederados. Então eles chegaram a se separar do restante dos Estados Unidos, eles tinham sua própria bandeira, inclusive, e o Norte declarou que o Sul era rebelde e vai promover a guerra de anexação, ou seja, trazer os territórios de volta à Federação. Essa é a chamada Guerra de Secessão. Lembrando, havia diferenças econômicas em relação à escravidão também, mas o estopim foi a eleição de Abraham Lincoln, considerado um anti-escravista pelos sulistas. A Carolina do Sul dá o início à separação e foi seguida por vários estados da região sul dos Estados Unidos, formando os Estados Confederados da América. Bom, o norte ele vai levar uma grande vantagem. Primeiro, a população do norte era maior, então eles tinham um exército maior. A população do sul, a boa parte dela era escrava, tá? Então isso dificultava a formação dos exércitos. Outra coisa muito importante que pode cair no seu vestibular. Como o norte ele era industrializado, ele utilizou a sua força industrial na produção bélica, na produção de armas. O sul não tinha como fazer isso, tá? Essa guerra civil ela foi muito violenta. Por exemplo, na Batalha de Gettysburg, 30 mil sulistas morreram num período curtinho. Então foi uma guerra sangrenta, já com armas modernas, com metralhadoras, por exemplo. O norte ele usou uma estratégia importante, o chamado embargo marítimo. Cercou o litoral do sul, não permitindo a entrada de mercadorias. Ou seja, o sul não era industrializado e não tinha a entrada de produtos que vinham da Inglaterra, da Europa, por exemplo. Isso enfraqueceu demais os sulistas. Foi criada a lei do confisco, que permitia aos nortistas confiscarem terras de sulistas. Isso enfraqueceu também o movimento. Eles confiscavam e libertavam os escravos que fugiam em massa também. A abolição, ela foi decretada, a abolição da escravidão, ela foi decretada pelo presidente Abraham Lincoln ainda durante a guerra. Então, em 1863, foi a chamada Lei de Emancipação dos Escravos, a abolição da escravidão, que foi confirmada mais tarde pela 13ª emenda, que eu falei no comecinho da aula. A 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, em 1865, que colocou fim de vez à escravidão no país. Lembrando que aqui no Brasil a escravidão terminou oficialmente
em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. A secessão, né, a guerra terminou oficialmente em maio de 1865. Os estados do sul foram derrotados e foram reanexados ao território, à federação. Saldo de mortos, incríveis 600 mil mortos nessa guerra. Então, uma guerra extremamente sangrenta. Mais de 500 mil de cidadãos norte-americanos foram mortos na Guerra de Secessão. Bom, pessoal, aí na continuação, na próxima aula, a gente vai falar, já está pronto inclusive, sobre a política expansionista externa dos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos vai voltar seus olhos para o continente americano, a América Central, por exemplo, na chamada doutrina Monroe. Mas isso é assunto para outra aula. Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelos nossos diversos canais, Facebook, Instagram, Twitter, ou mande sua dúvida aqui mesmo pelo YouTube, certo? Bom, essa foi a história dos Estados Unidos no século XIX, a sua expansão territorial, baseada no destino manifesto. Ah, Deus que mandou. Será? Vamos juntos construir a história. Tchau.